Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa última live do projeto Desmistificando a Indústria 4.0, que hoje será ainda mais especial ao reunir todos os renomados especialistas que participaram das lives anteriores. Em um bate-papo sobre os temas discutidos, pessoas, transformação digital, mercado, ecossistemas de inovação e operações. Todos os especialistas que passaram por aqui deram insights significativos para as empresas entenderem a importância da evolução da tecnológica para os seus negócios. Eles mostraram, entre outros pontos, como a digitalização está mudando os hábitos de consumo e como isso será determinante para rever a forma como as empresas irão se relacionar daqui para frente com os seus consumidores. Falaram sobre as tendências e as inovações que inspiram a estratégia para uma transição adequada das empresas para a transformação digital. Sobre o comportamento humano nas empresas perante a implementação das práticas e processos da indústria 4.0. Levando em consideração que as mudanças começam nas pessoas, na forma como pensam, constroem e colocam em prática seus planos de negócios. Esses foram apenas alguns exemplos dos pontos abordados ao longo das lives. Pensando em quem não pôde acompanhar as edições anteriores ou deseja rever as palestras, nós disponibilizamos em nosso portal Inovação Abipec e no canal do YouTube da Abipec o conteúdo integral de todos os episódios, como uma forma de facilitar o acesso e ampliar o alcance de um conteúdo tão estratégico para o momento que vivemos. Para finalizar, quero agradecer a presença de todos, de toda a nossa audiência, de todos os palestrantes, e sem dúvida nenhuma, especialmente ao Grandini, um grande parceiro e amigo de jornada que nos apoiou sobremaneira na idealização e consolidação deste projeto, ao Sérgio Gonçalves, presidente do Conselho Científico Tecnológico da Abipec, que lidera uma equipe de especialistas que nos apoia na construção de ações para promover o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor. E a Marina Kobayashi, gerente de inovação da Abipec, que coordenou, em conjunto com sua equipe, a realização deste projeto. Esperamos que tenham gostado e aproveitado ao máximo o conteúdo de alta qualidade que proporcionamos a vocês neste projeto e que ele tenha sido o primeiro de muitos outros neste contexto de ampliação do conhecimento sobre a indústria 4.0. Finalizo assim a minha fala de abertura, desejando que todos aproveitem o evento de hoje e passo a palavra ao Sérgio Gonçalves. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, senhor João, pelas palavras. Obrigado por abrir fazendo um resumo desses encontros que nós marcamos aqui para discutir um assunto que tem alta relevância, não só para o setor, mas também para os profissionais do setor, né? Nós estamos vivendo um mundo de transformação bastante acelerada e não considerar o que acontece na indústria 4.0 nos obscurece a visão e o alcance de visão que nós podemos ter sobre aonde essa indústria vai se estabilizar, o que virá de novo e passará a ser, dentro dessa tão repetida fala, um novo normal. Daqui a pouco a gente vai se acostumar com esse ambiente digital, com as coisas que estão por vir. Na nuvem de palavras, que nós vamos debater aqui na sequência, assim que eu passo para o Grandini, eu senti falta de um destaque da palavra estratégia. Nós falamos muito ali inovação, pessoas, e que são essenciais para que o processo aconteça, mas nós precisamos também considerar uma estratégia para a indústria 4.0. Então, eu deixo só a minha observação sobre este ponto que eu acho que a gente precisaria tratar e trazer dentro da visão de um caminho para a inovação, de um caminho para um progresso. Eu queria chamar agora
o nosso querido Grandini, que, como o senhor João disse, é um mentor desse processo e nos ajudou muito a organizar, a botar essa bola no chão. Grandini, é contigo. Oi, Sérgio, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Sérgio? Sim, estou te ouvindo, né? está aqui. Então tá bom. Muito obrigado. Quero agradecer ao João também, e como eu repeti nas outras oportunidades, queria agradecer muito o empenho e a vontade que a BIPEC trouxe de trazer esse assunto para todos os associados, para todo o setor, né, e nos dá a condição de discutir de uma maneira aberta, de uma maneira plena, né, esses assuntos que são tão importantes quando a gente olha para o futuro e para o desenvolvimento dos nossos negócios. Poderia compartilhar, por favor, a tela? Compartilhar, mostrar a minha tela. Devo estar mostrando a minha tela nesse momento? Sim. Ok. Então, como já dissemos, hoje é o nosso encerramento. O ciclo passou de sobremaneira aí, bem rápido, né? Acho que foi muito interessante, foi muito intenso toda a preparação, mas eu acho que nós viemos num processo de aprendizado, né? Ciclo, live após live, né? Juntando os temas, nós tivemos a possibilidade de entender bem toda a complexidade que é o processo de implementação e que a necessidade que a gente tem, a importância que a gente tem de trazer esse assunto à pauta e discuti-lo de uma maneira como foi feita na nossa proposta, né? Como eu disse, de maneira aberta, maneira ampla, maneira direta, de uma forma bem objetiva. Com todos os nossos colegas que hoje estão aqui presentes, né? Nós vamos ter a possibilidade de fazer um fechamento, né? Esse fechamento ele vai se dar através da nuvem de palavras que todos nós tivemos a chance de construir, de colaborar, né? De colocar a nossa opinião, qual o significado, né? Quais são as palavras que traduzem o significado da indústria 4.0, para que nós pudéssemos tirar uma fotografia do setor. Houve bastante colaboração, houve bastante, vários insights foram dados, e a ideia hoje é explorar bastante isso com duas dinâmicas, onde todos os convidados vão estar participando e vão estar sendo convidados a participar também, né? Lembro que a interação de todos é muito importante, então, por favor, novamente, reforçamos, né? Isso está sendo feito para vocês, então é muito importante que vocês aproveitem, né? Essa bancada, né, se a gente pode dizer uma bancada, uma mesa como essa, né, uma tela como essa, com todos esses especialistas juntos, e tragam, né, efetivamente as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa explorar. Se ficar alguma pergunta de fora, a ideia é que nós façamos uma resposta por escrito posteriormente, né, senão a gente vai tentar, na medida do possível, explorar todas e trazer respostas e clareza para todas. Bom, começando do começo, né, o que queríamos, né, quando nós estávamos discutindo todo esse ciclo, toda essa proposta, né, do ciclo 4.0, era trazer de forma, né, bem clara e objetiva para o setor, né, qual a perspectiva, né, da necessidade de implantação da digitalização através da indústria 4.0, olhando a indústria 4.0 como uma ferramenta, como um meio que vai nos levar à digitalização dos nossos negócios, né? Mas o mais importante é tratar isso, como eu disse, né, de uma maneira ampla, né, e olhando todos os aspectos-chave que devem ser levados em consideração nesta jornada. O caminho não é um caminho fácil, não é um caminho simples, né? Mas é um caminho necessário. E a ideia foi, primeiro, trazer essa consciência da necessidade, né, de começarmos, né, incentivar o entendimento de que realmente é um caminho complexo, porém, que ele já está sendo percorrido, né, por muitas outras empresas, né? E já num nível de sucesso, como nós trouxemos o conceito da empresa farol, né? São várias empresas, como eu disse nas outras lives, né? Um conceito que o World Economic Forum desenvolveu, né? Para que nós pudéssemos olhar as empresas que estão na vanguarda, estão na frente, já estão há muitos anos e hoje já estão numa condição de escalar, né, todos os benefícios de uma forma geral, com um novo modelo de negócio, inclusive, que foi viável através da implementação da indústria 4.0. E isso tirar um pouco da mística, né, de que não é possível, de que não é para mim, de que não é viável, de que não é o momento. E muito pelo contrário, deixar bem claro que os objetivos e aquilo que é alcançado como resultado é muito positivo e muito impactante, né? Então, a nossa ideia era fazer isso, nós queríamos isso quando nós
desenhamos a ideia das lives e o que fizemos e como fomos, né? Tá aqui também. No final das contas, fechamos, né? Hoje é sexta, mas fizemos 5 lives, né? Foram 246 pessoas que participaram e a média da avaliação que vocês fizeram, aliás, por favor, a terminar, vocês são convidados a avaliar também essa live de hoje, foi de 9,2 de 10. Então, nós entendemos que conseguimos contribuir, né, de maneira positiva, com qualidade e mais do que isso, né, com um conteúdo que foi relevante para todo mundo que estava aqui. Lembrando um pouco do conteúdo daqueles que estavam conosco, né? Nós tivemos aqui na primeira live falando de pessoas, com o Luiz Felipe Cortoni e o Marcelo Veras, ambos estão aqui conosco. A estratégia, né? Nós exploramos bem esse aspecto com o Luiz Rasquilli e com o Rafael Davini, também ambos conosco aqui hoje. Falamos de mercado e o impacto no mercado, numa live bem interessante, bem dinâmica, com o Márcio Jacobelli e com o Rafael Aló. Né? Falamos de ecossistema de inovação, essa daqui foi uma longa discussão, foi bem profunda e tivemos 3 participantes aqui que trouxeram muito conteúdo, né, para esse aspecto do ecossistema de inovação, o Azarite e o Érico Pastana, da Venture Hub, e o José Luiz Gordon, né, da Embrapi, trazendo bem claro essa questão do fomento a esse processo. E falamos na última, né, a respeito de operações. Operações, nós exploramos, fechamos isso como, na verdade, se a indústria 4.0 é um meio que nos leva à digitalização, operações é o meio pelo qual nós usamos em nossos negócios para atender as demandas, né? Então, de que forma que a gente conseguiu fechar a ponta quando a gente olha o end-to-end, né? Olhando aí a cadeia de valor, de que forma que nós somos impactados através da indústria 4.0, né? O Paulo Bertaglia, infelizmente, hoje não vai poder participar conosco, ele não está presente, mas o nosso amigo o Murta, o professor Aurélio Murta, está conosco aqui para explorar esses aspectos também aqui nesse fechamento, né? E eu queria trazer alguns verbatins, né? Alguns comentários que vocês fizeram a respeito da participação, daquilo que foi agregado para vocês, e claro, eu não vou ler todos os verbatins, mas eu queria explorar que praticamente aqui foi trazido muito com relação à relevância e importância dos temas, foi trazido muito com relação ao papel dos palestrantes, né? Ao conhecimento que esses palestrantes agregaram a todos, né? A escolha do conteúdo, né? A forma como isso foi traduzido, enfim, um aspecto bem positivo com relação a toda a proposta que foi feita inicialmente, né? Então, acho que isso daqui encerra, né? Dá uma clareza aí de começo, de meio e de fim, né? E traz para a gente aí a possibilidade de começarmos hoje já a explorar, né, um pouco mais a construção da nuvem de palavras e o seu significado para todos, tá? Antes disso, queria relembrar um ponto importante, que como nós chamamos de desmistificando a indústria 4.0, como eu disse, para quebrar essa mística e trazer, sim, construir, sim, tentar desenvolver uma mística positiva, né, nós trouxemos o conceito da indústria farol, da empresa farol, né? E, como eu disse, já repetidas vezes eu afirmei isso e reforcei isso durante todas as lives, né? Essas empresas são empresas que estão num patamar de desenvolvimento, de negócio, né, totalmente diferente das outras empresas que não optaram em embarcar pela digitalização. Elas estão em várias regiões do mundo, não são regiões específicas, regiões desenvolvidas e regiões não tão desenvolvidas, em desenvolvimento, né? E tem empresas de vários tamanhos, né? Tem empresa aqui grande, com certeza, grandes corporações, mas tem empresas médias e pequenas. São 44 empresas, né? No Brasil temos 2 representantes, nós compartilhamos sempre o link dessa pesquisa que a McKinsey fez para o World Economic Forum poder trazer essa visão e essa transparência e, principalmente, o que elas conseguiram alcançar. E aí, aqui, eu fiz um resumo que eu acho que é importante para deixar claro, né? Essas empresas, elas têm da perspectiva tanto da sua operação de manufatura, mas também da sua visão end-to-end, né? Quer dizer, vindo para a cadeia de valor como um todo, do seu fornecedor ao seu cliente final, né? Utilizando, né, integração, utilizando inteligência artificial e utilizando automação, ferramentas, né, importantes que a indústria 4.0 nos disponibilizou, né, desenvolver essa vanguarda, né, e conseguir alcançar esses diferenciais.
Lembrando, muito importante, né, do aspecto positivo da construção da Mística, que elas injetam um capital humano, ou seja, elas fortalecem, né, elas deixam os seus grupos, no final das contas, muito mais voltados para o desenvolvimento de atividades aonde, de fato, né, nós podemos ser o que somos, humanos, né, para que aquelas atividades repetitivas e de não valor agregado sejam feitas por equipamentos, mas principalmente para que a gente possa usar todo o conhecimento e toda a análise da informação que nos está sendo dada para aumentar a inteligência no nosso processo de tomada de decisão dentro das nossas empresas, em tempo real, né? Elas redefinem benchmarks, como eu falei para vocês, os ganhos são ganhos aqui, não são ganhos marginais, elas estão em outros patamares de ganho, inclusive um dos motivos pelos quais esse conceito foi desenvolvido foi exatamente poder juntar empresas que estavam nesses patamares para que elas possam fazer o benchmark entre elas, né? E a gente observa que em todas elas, repito, se tiverem oportunidade, vejam a pesquisa, lá está bem claro todos os ganhos, tudo aquilo que foi alcançado, né? Numa condição, num aumento significativo em seus resultados, né? De sobremaneira, em todos os aspectos, transversalmente aos seus negócios. Trabalhando numa forma, como a gente explorou muito isso, colaborativa, tanto na sua estrutura organizacional, como na forma de agregar, né, a sua cadeia de valor no seu entorno, na busca de um processo de inovação aberta, principalmente com o consumer, desculpem, com o customer centricity, dentro desses contextos, usando muito todo o ecossistema de startups, mas sim todos aqueles envolvidos no seu processo de desenvolvimento do negócio. Como eu falei, ressalto empresas grandes e pequenas nesse processo, em regiões desenvolvidas e também em regiões emergentes, né? E uma coisa muito importante que é outra mística, alcançando, como eu disse, novos patamares de resultado com alto impacto, com mínima substituição de ativos. Então, assim, não necessariamente, né, eu tenho que refazer e ter uma nova fábrica, uma nova operação, né, para implementar Indústria 4.0 e conseguir os resultados que estão sendo conseguidos através das empresas farol. Muito pelo contrário, elas conseguiram alto impacto com a mínima substituição de ativos. Então, tem uma questão de transformação cultural muito importante. O que alavanca tudo isso, né? O que as faz se mover nesse sentido e de forma sobremaneira mais rápida? Então, aqui as 5 alavancas que foram identificadas. Tecnologia democratizada, né? Transversalmente em toda a sua estrutura, inclusive junto com os seus fornecedores e junto com os seus clientes. Então, toda uma cadeia envolta aí na tecnologia, acessível e democratizada. Custo incremental mínimo, no sentido do alto impacto, também com mínima substituição de ativos. Então, o custo trazido, eventualmente, pela implementação, ele foi mínimo versus os resultados alcançados, isso é muito importante também que se entenda, com um intenso uso de dados e do analytics, né? A possibilidade que a gente tem de entender bem na coleta dos dados aquilo que nos agrega, aquilo que nos faz diferente, e principalmente que a gente possa agir preditivamente, né? Bem antes de termos um problema, uma situação de risco, uma exposição ao risco bem menor. O modo ágil de trabalhar, né? Aqui não são só as metodologias ágeis, mas sim, como eu disse, né? Nós exploramos isso muito no primeiro dia também, com uma estrutura organizacional diferenciada, com a formação, qualificação e desenvolvimento dos nossos times, engajando o time como um todo na busca aí, dos objetivos a serem atendidos pela implementação da Indústria 4.0, e um ponto que é importantíssimo, que sem tudo isso não seria possível, com a implementação de novos modelos de negócio. Este conceito, esse processo, né, lhes deu a condição de adicionar novos modelos de negócio, que se não fosse por isso, eles não seriam capazes de terem atingidos, né? E no final das contas, o que a gente entende, né? O que a gente entende como papel? Qual o papel? O que se espera dessas indústrias, né? O que elas têm que agregar agora para que a gente possa evoluir e se desenvolver também? Elas têm um papel de protagonismo muito importante nesse sentido, né? Com certeza, né? Deixar claro e ver a necessidade que nós temos, né? De aumentar, de dar um boost, de turbinar, né? De fortalecer, né? O papel das pessoas, né? Com o sentido de, como eu disse, né? Não é trazer a substituição do ser humano por máquinas e equipamentos, mas sim aumentar a sua capacidade e o seu potencial, né, de
uso da criatividade, do raciocínio para outras atividades não relacionadas somente àquelas que baixam valor agregado, né? Então, esse boost se espera que se traga nesse sentido para com as pessoas, né? Investindo muito no desenvolvimento das habilidades, tanto de negócio quanto das estruturas, como dos processos, para que isso daqui seja implementado. Então, elas mostram para a gente aonde e qual o nível de investimento necessário para que essas habilidades cresçam e se desenvolvam, né? Que elas têm um papel importante de disseminar esse aprendizado, né? O que a gente entende para negócios também, né? O long life learning nesse processo como um todo, incluindo, né? Não só a sua região geográfica específica, que ela possa expandir, né, e eventualmente outros fornecedores, outros clientes também se beneficiarem desse processo, mas principalmente também pequenas e médias empresas do seu entorno que possam se beneficiar desse processo como um todo. E claro, sem dúvida nenhuma, que isso seja usado como uma ferramenta para nos possibilitar a redução de perdas, para que nós possamos ser mais eficazes aí nos nossos processos como um todo e reduzir as nossas perdas. E a gente sabe que nas perdas estão aí os grandes vilões que fazem com que nós tenhamos problemas e dificuldades, né, de gerir, né, as nossas atividades com relação às responsabilidades que temos com as mudanças climáticas, né? Então, isso que se espera da empresa Farol, né? Esse contexto todo é trazido dessa forma. E aí, finalmente, né, eu tentei fazer um resumo, tentei ser bem objetivo com relação à forma como eu vi, né, a participação e a contribuição de cada uma das lives, né? Então, para que a gente possa entender e para que a gente possa desenvolver exatamente com essa luz que nos é dada, né, pelo Farol, mas principalmente com a luz que nos foi dada pelos participantes, né, pelos conceitos que foram trazidos e pelas informações todas que nos foram colocadas, né? A gente entendeu que, principalmente, a transformação digital, a indústria 4.0 não é tecnologia por tecnologia, simplesmente isso. Ou seja, não é só a disponibilização, a instalação tecnológica dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria, que vai nos entregar os resultados. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer isso no sentido pelas pessoas, em todos os sentidos, né? Pelas pessoas que estão dentro do nosso processo de desenvolvimento do negócio, pelas pessoas que são representadas pelos nossos consumidores, pelas pessoas que são representadas dentro da cadeia de valor que nos suporta na operação. Então, fazer com que, da perspectiva das pessoas, que nós possamos fazer esse processo por elas, né? Da perspectiva da estratégia, não dá para fazer isso se nós não estivermos 100% alinhados com a estratégia do nosso negócio, né? Com um foco muito claro, muito bem definido de negócio na direção da digitalização, da transformação. Nós vimos que tanto a criatividade quanto os resultados, eles vão ser desenvolvidos na medida em que eu tenho este alinhamento, né, deste processo com a estratégia do negócio como um todo. Ou seja, neste caso, é com a estratégia, com ela que a gente deve levar esse processo como um todo. Da perspectiva do mercado, é para ele, né? Consumer centricity, né? Foco no mercado para que a gente possa, sim, com os nossos processos de inovação cada vez mais abertos, com o nosso ecossistema que a gente explorou bastante, né? Trazer todas as possibilidades de o mais rápido possível, o mais agilmente possível, né? O nosso time to market seja o mais reduzido possível, atender as demandas específicas que estão sendo criadas por os nossos consumidores e da forma mais customizada possível, personalizada possível, né? Lembrando, né, que a gente usa muito o termo VUCA, e eu gosto muito de usar o termo MUVUCA, né, e não é o termo que não é MUVUCA no sentido que nós usamos aqui, mas sim a MUVUCA somando meaningful e universal ao termo VUCA, né, porque nós somos muito movidos no sentido do propósito, né, e da universalidade das ações que nós tomamos, né, e isso caracteriza muito que é a velocidade pela qual nós estamos enfrentando todas essas situações. E entender bem claro o papel de operações, que é no meio pelo qual onde a gente vai conseguir conquistar tudo isso e trazer todas essas mudanças, né, e trazer de fato todos esses benefícios que a gente pode trazer no processo. Isso aqui tudo visto de uma perspectiva de jornada de implementação, áreas, pontos relevantes e importantes para serem colocados na mesa para aqueles que decidirem seguir nessa jornada e seguir em frente nesse sentido, né? E aí, né, aqui está, finalmente,
a nossa nuvem de palavras, né? Agradecer para aqueles que participaram, tiveram a oportunidade de participar, né? E traduziram aqui, né, da perspectiva do setor, né, quais palavras lhe trazem, né, o sentido de indústria 4.0, que cada uma aqui pode trazer e pode representar com relação ao tema. A gente vê aqui claramente, né, palavras bem interessantes, mas de forma destacada, inovação, pessoas e transformação. É aquilo que, na opinião do nosso setor, na nossa opinião, caracteriza a implementação de indústria 4.0. Então, queria pedir, por favor, que os nossos convidados eles possam voltar, né, a tela, por favor. Eu sei que estão todos aí, então nós vamos ter uma tela aqui bem cheia de quadradinho, cheia de gente participando. Estamos voltando, deixa eu tomar uma água enquanto isso. Oi, Érico, não tinha visto ainda. Olá, Érico. Soraya, você me avisa quando estiverem todos? Eu não tenho certeza que eu consigo ver todos. Ok. O João está aqui. O Sérgio. Presente. O Felipe e o Veras também estão por aqui. O Luiz e o Rafa. Cadê o Rafa? Vini. Sentindo falta do Rafael. Eu te escuto, Antônio. O Rafa Davini tá. Então tá bom. Tá ok aqui. Então tá bom. Rafael Então, Alô também, tudo certo. Então tá bom. O Rafael, eu tô vendo as duplas aqui. O Rafael e o Márcio também estão aqui. O trio, o Érico, o Azarite e cadê o Gordon? O Gordon tá aqui também. E o Murta, o Paulo não tá por aqui. Ótimo. Posso compartilhar de novo, Soraya, por favor, a tela? Queria que todos pudessem enxergar. Tá compartilhada? Só deixa no modo apresentação agora. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Só para ter certeza, vocês me ouvem, né? Sim. Sim. Ah, perfeito, beleza. Sim. Tá. Bom, eu queria colocar e deixar isso daqui no modo apresentação, né? E avançar a nossa nuvem de palavras. E eu queria deixar minha colinha aqui. Eu só quero confirmar, por favor, se todos estão vendo a minha tela. Sim. Ok? E aí, pessoal, antes de mais nada, vocês viram, né, o resultado, a coletânea, né, o summing up aí que eu fiz de todo o trabalho que foi feito, esse trabalho que foi possível através da participação de vocês. Então, realmente, eu quero muito agradecer toda a participação de vocês e a contribuição que vocês deram para esse feedback tão positivo que nós tivemos neste ciclo como um todo. Então, muito obrigado, em meu nome, em nome da ABPEC, o tempo e a dedicação que vocês nos deram nesse sentido. E aqui é o fechamento, né? Hoje estamos todo mundo junto, então realmente é um bate-papo, acho que a gente pode ter interação entre nós aqui de uma maneira mais específica. E aí eu queria lançar aqui, para a gente começar, né, a discussão, começar uma dinâmica, né, olhando aqui a nuvem de palavra, pegando as 3 principais palavras, né, dentro da perspectiva de sua vertical, dentro da perspectiva de sua especialidade, daquilo que você agregou, daquilo que você trouxe para cá durante a tua live, né? Qual o sentido que elas lhe dão, né? O que ela lhe traz, né? Então, quando a gente olha aqui, inovação, pessoas e transformação, dentro da sua perspectiva, o que ela significa? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, se você tivesse que fazer, né, ou colocar uma palavra adicional, ou se você tivesse que pegar uma palavra que não foi a palavra da maioria que está aqui, né? Pensar uma palavra específica ou colocar uma palavra nova. Qual seria e por quê? Né?
Então, assim, eu não quero deixar ordem, porque senão a gente vai ficar vai ser difícil para controlar todo mundo. Eu queria dizer que vocês têm aí 2 minutos, 3 minutos para cada um poder dar a sua opinião. A gente vai ficar em torno de 20 minutos nessa dinâmica, né? E eu gostaria de perguntar quem que se habilita, né, a ser o primeiro aqui a contribuir nessa discussão. Rasquilha está Então, com todos com cara de microfone. tá com vontade de falar. Todos com o microfone aberto, Luiz? Você quer começar, Luiz? É sério que você fez isso comigo? Você chutou para mim direto? Como te empurrou? Mas eu posso sim, eu estava pensando aqui, boa noite pessoal, boa noite todo mundo que está aqui com a gente, bem rapidinho eu adicionaria, e tem muito a ver aqui com a Inova, com o nosso mindset, a questão de tendência. Acho que a palavra tendência, barra cenários, acho que eu acho que ela precisa também vir para a pauta, porque as empresas, todos nós que estamos aqui neste momento de transformação, estamos porque fomos empurrados para ele. Poucos são aqueles que mapearam a tendência certa e tomaram as decisões no momento certo. A grande maioria das empresas no mundo foram empurradas para a transformação por causa do Covid, que foi o acelerador. Então, eu adicionaria a tendência que ela é crítica para continuarmos a transformação, para continuarmos a inovação, para prepararmos as pessoas. Eu adicionaria essa palavra aí como algum destaque. Mas eu sou parte interessada, é o nosso DNA, então fica difícil me separar dela. Você está no meio dela, né? Você vive isso muito de perto, então é difícil não trazer essa realidade. E o que transformação e inovação em pessoas trazem para você, Luiz? O que isso, dentro da tua perspectiva, né? É a jornada que estamos vivendo. Se a coisa que hoje é realidade é transformação e inovação, isso só acontece pelas pessoas. É outro mito que às vezes a gente tem, que a transformação acontece e se não for com as pessoas, mas aí pessoas bem mais habilitadas do que eu para falar sobre isso, se não for com as pessoas, as empresas não se transformam. Então, para mim, elas fazem muito sentido. Eu colocaria inovação, tendência e inovação para transformação, e pessoas acho que são partes integrantes do mesmo bolo, da mesma receita, e não apenas tecnologia. Eu acho que o grande perigo que todos enfrentamos é achar que basta colocar tecnologia e instalar capacidade está resolvido. Não está. Tem nada a ver com só... Tem tecnologia, mas não é só tecnologia. Talvez fosse, enfim, a minha reflexão. Legal. Grandini, vou entrar na sequência, pode ser? Fala, Felipe. Claro. Você tá... Então, tem que sair às 18, vai nos deixar às 18. Tá bom. O Rasquilha levantou uma bola e eu acho legal entrar, não é, para discutir isso. Eu diria 3 coisas aí, no caso de pessoas, que é sempre um tema, né, muito discutido para qualquer tipo de transformação nas organizações hoje. Mas eu acho que assim, o apelo 4.0, falei no dia que estivemos juntos, acho que ele tem 2 almas, se eu puder dizer assim, né? Uma delas é sedutora, né? É uma alma sedutora porque leva o profissional para o futuro, né? Aponta na direção do futuro. Então, é uma transformação que vai te jogar para frente, né? Vai te garantir futuro. E a outra alma é aquela que amedronta, porque a inovação e o apelo aí do 4.0 trazem fortes exigências, tanto do ponto de vista do repertório atitudinal como das suas competências, não é? Então, eu vejo essa dualidade, né? Atrai e assusta. A segunda coisa é a ideia do people change. Então, você pergunta que palavra você colocaria ali, eu colocaria essa expressão, people change, não change management. Eu estou dividindo, muita gente não gosta dessa divisão, mas só estou dividindo para mostrar que um escritório de people change, entendeu? Muito mais forte no sentido de fazer a transformação, ajudar as pessoas a darem o salto quântico aí que a 4.0 exige, né? E que é diferente, vamos dizer, da entrada do projeto, né? Que eu estou reputando ao change management fazer.
E, por fim, uma coisa que eu tenho escutado bastante, eu acho que seria importante ressaltar aqui, Grandini e os colegas, que assim, só treinamento não resolve. Há uma mística em torno da questão do treinamento, não é? E todos nós sabemos que atitudinais, né, treinamentos atitudinais, eles são, na maior parte das vezes, muito ineficazes. Né? Então, há outras estratégias de você acompanhar e fazer a transformação das pessoas na direção da 4.0, que não seja colocar em sala, colocar em treinamento à distância, fazer lives, etc. E tal. E eu sou muito favorável a um mapeamento dos profissionais que vão estar envolvidos sem referência funcional. Não é? Muito mais um profissional dentro da organização que seja reconhecido pelo seu drive atitudinal, que seja reconhecido pelo seu empreendedorismo, que seja reconhecido pela sua inquietação, é? Para ser colocado no projeto, é? Independente de onde ele venha, independente de que nível ele tenha, é? Exatamente para fugir de paradigmas já consagrados de que são esses ou aqueles engenheiros ou administradores que vão fazer a transformação. Então, essas seriam minhas 3 considerações. E a expressão que eu colocaria ali na nuvem é people change. Grandini, vou pegar o gancho do Luiz Felipe aqui, tá? Vamos lá, Érico. Por favor. O Luiz levantou depois, uma palavra. Se eu puder contribuir, aqui. Também gostaria. Bacana. O Luiz levantou uma palavra que estava na minha cabeça aqui, que eu colocaria a mais do que tem aí, que é empreendedorismo. Ou empreendedor, né? Se você trocar ali em cima o Indústria 4.0 por empreendedorismo, você vai ver que 98% das palavras, aqui 95% das palavras vão se encaixar bem, né? Empreendedorismo, ele tem a agilidade, o social media, colaboração, eficiência, mudança, inovação, pessoa, transformação, tecnologia, desafiador, quebra de paradigma, tem tudo a ver com empreendedorismo, né? E eu acho que as empresas que estão fazendo isso acontecer, elas têm uma atitude empreendedora, como colocou o Luiz, né? Elas têm uma atitude empreendedora, porque trafegam um pouco no desconhecido, né? Trafegam um pouco no que, às vezes, ainda não é muito comum para o dia a dia ali, para o core business, né? Sai um pouquinho fora, às vezes, para poder trazer e fazer acontecer, tem um certo risco sempre. Acho que falou bastante sobre isso até nessas lives aqui na nossa, pelo menos falou um pouco. E empreendedorismo tem tudo a ver com startup, tem tudo a ver com outras palavras-chave aí que eu tenho certeza que virão para frente, né? E por isso colocaria isso. O empreendedorismo, ele exatamente como a Indústria 4.0, acho que são 3 palavras aí que é pessoas, né, transformação e inovação, são essenciais para o empreendedorismo acontecer, certamente, principalmente o empreendedorismo de alto impacto, o empreendedorismo tecnológico, que é onde a gente aqui, né, trafega melhor. E a relação entre as palavras, acho que o Rasquilha colocou muito bem ali, estava na minha cabeça algo próximo ali, que uma coisa leva a outra ali, né? As pessoas são necessárias para a transformação acontecer, mas mesmo assim também, quando a transformação vai acontecendo, as pessoas vão mudando também, né? E aí as coisas vão acontecendo tudo. Isso tudo junto é necessário para fazer a inovação acontecer, e a inovação, por sua vez, causa mais transformação, né? Faz uma mudança nas pessoas, então tem um ciclo ali, eu acho que meio contínuo que acontece entre essas 3 coisas aí, que é transformação, inovação e pessoas. Então, minha palavra, empreendedorismo, talvez, e não só empreendedorismo externo, né? Mas o intraempreendedorismo, que eu acho que toquei um pouco nesse assunto no começo, né, da minha fala aqui. O intraempreendedorismo, que tem tudo a ver com o que o Luiz falou, as pessoas, né? Porque depende de pessoas para levar as coisas para frente, não vai acontecer sozinho, né? Precisa de algumas pessoas entenderem que aquilo faz sentido, um grupo de pessoas que vai criar a estratégia, que vai criar tudo aquilo que você comentou para trás, depende das pessoas para isso. Então, eu acho que é esse caminho aí. A pergunta para as empresas farol é depois, né, Grandini? Depois. A segunda dinâmica. Legal, Érico, obrigado. João, quer aproveitar? Quero aproveitar sim. Por favor. Eu não vi esse quadro e, infelizmente, participei muito pouco das lives anteriores. Estou tendo conhecimento dele agora. Acho que ele sintetiza muito do que representa a indústria 4.0, mas eu acho que falta uma palavra que, a meu ver, representa muito o que todos nós pensamos e sentimos, que é a palavra ousar. Eu acho que todos nós
temos que ousar. Né? Esse caminho, ele é um caminho que se inicia de uma maneira desconhecida e que ele vai sendo formatado aos poucos, e as pessoas precisam ousar. Eu estou assistindo, aliás, já acabei, um seriado que eu recomendo, que chama-se Borgen. Muito interessante, está na Netflix. E em cada seriado, né, eles falam uma frase, um pensamento. Né? E num deles, ele é contemplado com a palavra ousar. E diz, né, que quem ousa perde apoio por um tempo. Quem não ousa perde a si próprio. Quem disse isso, é difícil até de eu soletrar, mas foi Soren, pode ser que vocês conheçam, Kierkegaard. Quem ousa perde apoio por um tempo. Quem não ousa perde a si próprio. Então, acho que falta essa palavra forte nesse processo de transformação, inovação e incorporação das pessoas. Muito bom. Muito bom. Obrigado, João. Pegando o gancho Rafael? Sim, Rafa Davini. Pegando o gancho do senhor João, e eu até... Eu sou o mais velho, mas tudo bem, né? Ele trouxe te ligo daqui a pouco. Ele trouxe a questão da palavra ousadia, né? E aqui eu separei, e eu acho que tem uma conexão muito grande, a questão da diversificação e da experimentação. Eu acho que eu havia, na verdade, separado umas 3 ou 4 palavras, e como o senhor João trouxe essa questão da ousadia, eu complemento com a importância da diversificação e da experimentação. Eu vejo que quando a gente analisa o cenário das organizações de uma maneira geral, a gente percebe uma timidez grande na questão do experimentar. E eu entendo que isso, de certa forma, obviamente tem a ver com algumas questões, mas uma delas que eu acho importante trazer é a questão da falha. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Paul Collier, que ele traz o seguinte: se houver uma boa organização daquilo que você está fazendo, a gente não precisa ter tanto medo e tanta vergonha na falha. E aí a gente pode experimentar mais. Então, eu percebo, né, que humanizar processos, otimizar a comunicação alinhada com a transformação digital, diversificar e experimentar podem ser caminhos de sucesso ou, pelo menos, um apoio para que esses caminhos sejam construídos. Então, as minhas palavras aqui, talvez eu deixaria com os colegas, né, a diversificação e a experimentação. Muito bom. Legal, Rafa. Quem gostaria? Zarite, por favor. Bom, pessoal, o Brandini, às vezes eu dou umas palestras, de vez em quando ele escuta falar uma coisa que eu acho que me inspirou para o que eu vou colocar agora. Quando a gente tem transformação, inovação, principalmente através das pessoas, chega uma hora que dá um nervoso, não dá, Brandini? Zarite, está muito ruim o seu som. Está muito ruim, melhorou? Não melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco, não melhorou muito não. Eu estou desde hoje de manhã com problema. Vou tentar falar pertinho aqui do fone. Melhorou um pouquinho? Não, tá com um eco muito grande. Tem um eco. Então, passa para outras pessoas que eu vou fazer um movimento aqui. Tá bom, então. Quem que quer dar um tempo para o Zarite? Marcelo? Posso pegar aqui. Tá me ouvindo bem? Então tá bom.
Eu vi você levantar a mão, eu pensei, se não fosse, desculpe, eu vi você levantar a Tá mão, me ouvindo? eu chamei. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ah, legal. Boa tarde a todos aí, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, eu faço minhas aqui as palavras do Luiz, eu colocaria aí o termo tendências, porque simplesmente todos esses movimentos, né, eles são jornadas, eles não acontecem da noite para o dia, então um olhar para o futuro e para as tendências é sempre um ingrediente importante em qualquer jornada, né? Dois colegas falaram aí sobre a questão da reinvenção. Acho que essas três palavras dizem tudo, né? Inovação, transformação e pessoas. E é isso. No final do dia, até 2 décadas atrás, o que nos trouxe até aqui continuou nos levando para frente, né? Nessa terceira década do século XXI, a gente tem uma convicção forte na escola de que realmente é um momento de reset, é um momento de redefinir todas as verdades, né? As empresas, elas estão morrendo porque estão fazendo muito bem as mesmas coisas por muito tempo, então essa é a dura realidade. Então essa ousadia que se transforma nessa nuvem aí, tem palavras diferentes, mas que orbitam sobre um mesmo conceito, né? Acho que existe aqui nessa nuvem de palavras um consenso geral de que é um momento de se colocar folha em branco em cima da mesa, não jogar tudo, não é que está tudo errado, mas realmente colocar a folha em branco e redefinir verdades absolutas que nos trouxeram até aqui. Então, gostei, como diz nosso querido Pierre Levy, a inteligência coletiva é sempre mais forte, então uma nuvem de palavras aí com tantas pessoas que participaram, com certeza ela deve ser muito bem respeitada, porque ela reflete aí muitas opiniões, e isso é sempre bacana a gente pensar sobre essa inteligência coletiva que está aí na tela, Grandini. Legal, Marcelo. Obrigado. Zarit, quer tentar? Tá mudo. Vamos pular para outro, então. Depois você tenta, vamos pular para outro. Márcio. Oi, Márcio. Depois do Márcio Mortar. Oi, Márcio. Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra mesmo. Analisando essa nuvem de palavras, se a gente pega esse mesmo slide, né, e apresenta na década de 60 e na década de 70, onde aconteceu a automação com os robôs que substituíam os operários e tal, praticamente são as mesmas coisas que iriam aparecer, e eu podia usar esse mesmo slide para falar, olha, vem cá, esse slide foi feito em 60, 70, quando os robôs entraram nas fábricas. Isso mostra um pouco, na minha opinião, da expressão do desconhecido, né? Os anseios, os medos, o que é inesperado. E quando a gente vê uma transformação muito vertical do que a gente está vendo, né? Que é o renascimento da inteligência artificial, antes dela, né? O Big Data, treinar a máquina para aprender a substituir todo mundo, até dentro do escritório. Quando a gente começa a ver que o próximo passo, ele não tem uma certeza de nada, nessa nuvem de palavras, eu usaria muito, eu colocaria a criatividade. Eu sou um cara do mercado, e quando a gente percebe que o mercado, às vezes, pode ser mais criativo do que as mentes internas dentro das empresas, achando que teria solução para o mercado, a gente viveu isso e está vivendo isso nos últimos meses, né? O mercado está ditando qual o ritmo, né? Se quebrou tudo em termos de linha cronológica, né? Até a linha cronológica de algumas datas comemorativas que sustentam a indústria de cosméticos, de higiene pessoal, enfim, elas ficaram comprometidas. Então, só para concluir, né? Quando a gente fala de pensamento criativo, a gente está falando que ele não é lógico, ele não segue regras, ele é destrutivo. Então, ele destrói o que a gente está querendo pensar e fazer de uma construção. Ele não tem ego, o que já foi falado aqui, né? Quando você erra, você considera um aprendizado, um erro. Então, eu considero que a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, mas se a gente tiver criatividade, a gente vai conseguir, com os próximos passos, encarar uma realidade muito melhor do que aquela que trouxe muito medo
na automação dos robôs na década de 60 e 70. Eu acho que esse desespero que as pessoas hoje podem pensar da indústria 4.0, é papel nosso tranquilizar, amenizar e dar orientação para ter uma transformação, uma inovação melhor de todos eles. Gestão, né? Acho que é muito importante isso daí. Quem que gostaria de falar? Rafael Alograndini, tudo bom? Oi, Rafa, eu não estou te vendo. Estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Ver agora? Acho que foi. Agora sim. Olá. Bom, boa tarde, pessoal. Super rico aqui. Fui anotando aqui o que todos os colegas colaboraram. A gente acabou criando mais uma nuvem. E isso é bacana. E ouvindo vocês falar, eu ia escrever uma coisa, mas me deu um insight aqui de outro. Porque o que a gente está discutindo aqui, no final do dia, e eu acho que talvez é a palavra que também pode ser adicionada, que todos os outros colegas trouxeram, que é a palavra cultura. Né? Porque se a gente for remeter, o que é o conceito de cultura? Né? É bem amplo, né? Mas é um conjunto de tradições, crenças e costumes, e que ela é repassada através de comunicação, imitando as gerações seguintes. O que o Márcio comentou, né? da robotização e todo o processo que foi feito no passado, nós imitamos, a nossa geração imita. Só que agora, acho que alguém comentou que foi feito antes não serve mais. A gente precisa criar essa cultura, onde todas essas palavras na nuvem compõem essa cultura, e a digitalização, por exemplo, ela é cultural, é uma cultura, para gerações futuras imitarem. Então, é um papel agora da nossa geração fazer essa mudança cultural. E vocês sabem bem que mudança cultural, ela não é simples, ela não é um processo, alguém falou muito bem aqui, não é um treinamento, jamais. Mudança cultural é uma jornada. E essa jornada que é de cada um, mas com um propósito comum. Então, acho que cultura hoje, podemos, acredito eu, envelopar a indústria 4.0 e a digitalização. Legal. Muito bom, Rafa. Obrigado. Murta. Olá, tudo bem? Acho que bom dia, boa tarde ainda, né? Por 5 minutos, pelo menos aqui no Rio. Prazer falar com vocês aqui. Concordo com o Rafael, acho que criou-se outra nuvem aí, né? Com essas palavras, que ficou bastante interessante. Eu diria que, de fato, as 3 palavras aqui da nossa nuvem estão muito bem colocadas. Falando pelo lado das operações e logística, principalmente a logística 4.0, que foi criada para, de certa forma, tentar viabilizar a nossa indústria 4.0, de fato, a inovação ela precisa estar enraizada na logística 4.0, vamos dizer assim. E eu adicionaria uma palavra que eu acho que, dando uma olhada rápida, que eu acho que não vi, que seria oportunidade. Eu acho que as oportunidades criadas por esse novo desafio chamado Logística 4.0, falando especificamente aqui da minha parte, são imensas. Ainda hoje eu estava escrevendo um material sobre comércio internacional e estava relembrando aquelas coisas que a gente já sabe, né, de barreiras à importação de produtos, barreiras à exportação de produtos, à comercialização de produtos, protecionismo, dumping, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que, de certa forma, acabam por tornar produtos menos competitivos artificialmente. Bom, pensando na logística 4.0, que tem como diversas das suas atribuições reduzir custo, diminuir perdas e erros, aumentar a segurança e precisão, desburocratizar processos, aumentar a eficiência de equipamentos, agilizar respostas e, principalmente, nos capacitar a tomar decisões mais precisas, eu diria que isso pode contribuir enormemente, inclusive para uma coisa que é um jargão dentro da logística, eu mesmo falo isso com meus alunos sempre, que é a redução de custos, né? Parece uma palavra fria, mas no fim das contas é o que de fato interessa em boa parte das operações. Eu até brinco com eles e digo assim, custos em logística é igual a unha, tem que cortar sempre. Então eu diria aí que as oportunidades são imensas aí para a nossa logística 4.0, ok, Grande? Legal, Murta. Obrigado. Gordon.
Estava aqui escutando, né? Muita coisa boa. E o que eu acho, Dini, que a palavra que eu vejo que está ali, que eu gostaria de destacar e que eu acho que poderia tá mais forte, é a questão do colaborativo. Eu acho que o setor, e não só o setor, mas pensando em indústria 4.0, tem que ser cada vez mais colaborativa. A indústria brasileira deveria ser mais colaborativa. É uma característica, talvez, do setor produtivo em outros países, mas a indústria brasileira ainda tem um pouco de receio nisso. E é colaborativo, seja entre as próprias empresas, né? Entre as empresas da cadeia, entre as empresas concorrentes. Aqui no Brasil, a empresa concorrente tem uma grande dificuldade. Sei que a BPEC aí foi abrir o caminho para projetos de empresas concorrentes no âmbito da Embrapia até, né? Fez o primeiro. Nós temos que ter mais disso. E temos que ter mais projetos de empresas colaborando para inovação, para transformação, para gerar mais empreendedorismo, empresas colaborando entre si. Tem que colaborar também mais com centros de pesquisa, né? Tem que quebrar esse paradigma cada vez mais. Então, eu acho que se fosse algo que a gente deveria pensar de forma muito estratégica, e isso está transversal à transformação, inovação em pessoas, é colaboração. Você tem que estar colaborando constantemente, trocando ideias, e aí isso vai gerar uma outra palavrinha que está ali, que eu acho super importante, que é aprendizado. Quando você colabora, você aprende, você gera novos aprendizados, você gera novos conhecimentos, você gera transformação, você gera inovação e gera pessoas também melhores qualificadas, porque quando você colabora, você aprende mais, né? Então, eu acho que colaboração é essencial. E queria aproveitar, pegando o último termo ali, que é o termo de inteligência artificial, que na nossa, quando teve a nossa live, eu falei que a Embrapia ia anunciar, né? A Embrapia anunciou agora, semana passada, a rede de inteligência artificial da Embrapia, a maior rede do Brasil de inteligência artificial, que vão ter aportados em torno de 70 milhões para essa rede, que devem virar em torno de 140 milhões para os projetos das empresas, com grande foco em startups e pequenas empresas, não exclusivamente, né? Mas também com grande foco em startups, apoiando o ciclo completo da startup, desde a fase de P&D até a entrada no mercado, e também com grande foco em projetos colaborativos que envolvam mais que uma empresa e as unidades Embrapia. Então, eu acho que colaboração seria um grande tema para a gente puxar, e as empresas têm que puxar isso, as colaborações. Legal. Obrigado, Gordon. Zarit, agora ou nunca? Será que eu dá para agora ou não? Agora dá. Vai lá. Que bom. Tem que mexer na configuração, o pessoal desculpa esse trato. Bom, Brandini, às vezes eu faço umas palestras e você sempre me fala, nossa, você usa bastante esse termo, né? Chega a dar um nervoso. Então, quando eu falo chega a dar um nervoso, quando eu falo sobre esses temas, por que eu digo isso? Né? Porque quando a gente fala em transformação, em inovação em pessoas, as pessoas envolvidas, as que se movem, elas tiveram medo de alguma coisa, né? E eu colocaria na palavra essencial que é movimento, que associado a um processo de colaboração faz você esbarrar com outras entidades, outras instituições e provocar transformação de fato, né? Então, o que eu vejo aí muito forte nesse mundo da inovação é o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. As grandes movimentações acontecem por medo de ficar fora das iniciativas. Então, esse medo gera movimento. Então, eu coloco a questão do movimento, no sentido que ele dá essa palavra movimento, é medo de ficar fora. Né? Os gestores têm medo de ficar fora, eles são mais fortes nisso. Né? E isso ajuda muito na transformação da cultura, porque quem se adaptar vai ter dificuldade de se manter vivo nos próximos anos. Né? Então, por isso que eu colocaria uma palavra aí, movimento, bem pertinho dessa da colaboração que o Gordon acabou de colocar. Ok. Valeu, Zarit. Bom, acho que passou todo mundo. Sérgio, você quer complementar com alguma coisa? Vamos passar para frente. Tem uma pergunta aqui. Pode acrescentar, por favor. Vai ficando tudo mais difícil porque as vertentes vão se somando, né? Eu acho que a palavra híbrido é importante no meio desse processo, porque
Eu gosto da transformação mais do que da mudança, porque às vezes a mudança leva a uma ideia de liga-desliga, né? Você muda alguma coisa, e eu não acho que as coisas mudem assim. Mesmo quando existem tendências, as tendências fazem um processo de overlapping, né? Você não tem um ciclo em que uma coisa começa, a outra termina, a não ser que você tenha em alguns pontos ciclos que são disruptivos, mas no final a disrupção leva a um começo de uma outra tendência e uma parte às vezes continua e a nova parte chega e a gente precisa entender qual é a parte que fica, qual é a parte que vai, né? Porque não há uma solução completa nesse sentido de uma indústria 4.0, 100% 4.0, tudo 4.0. Né? Há um modelo que a gente precisa combinar para o processo de transformação acontecer e ir construindo esse caminho, achar o caminho do meio, em que você sim possa digitalizar e investir fortemente nisso, startupeando um pouco a sua empresa, como ter o pensamento da startup, como ter modelos ágeis, como fazer com que essas dinâmicas possam ser absorvidas dentro da organização e que parte da organização, no final, vai continuar tocando um pouco a sua vida até que ela vai se encaixando na onda, né? Então, eu penso que o caminho do meio é o caminho que faz o processo viável, né? Sem achar esse caminho do meio, fica um pouco difícil. Então, eu acredito que esses modelos, durante um tempo, eles são híbridos, né? Por isso eu coloquei a palavra híbrido aí no meio. Legal. Bom, bacana. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na verdade, assim, tem uma pergunta e, Marcelo, pelo jeito a pergunta é para você aqui, tá? Então, eu vou passar essa pergunta, só que eu queria fazer o seguinte. Eu já queria aproveitar e emendar para a gente já passar para a segunda dinâmica. Então, no caso do Marcelo, eu vou pedir, por favor, para você responder essa pergunta, que quem fez foi o Márcio Garcia, mas em seguida, por favor, se você já pudesse dar uma emendada para a gente passar para outra dinâmica, que pergunta que você faria para uma empresa farol se você tivesse a oportunidade? E eu acho que isso é importante pelo seguinte, né? Eu acho que uma coisa que nos diferencia e, de uma certa forma, nos garante aí uma diferença quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em desenvolvimento, eu acho que a capacidade do ser humano de saber fazer pergunta, né, é alguma coisa que é muito importante. Quando a gente tem a oportunidade de ter alguém na frente, alguém que é um diferencial, alguém que se destaca, e a gente tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, acho que se a gente fizer uma pergunta, né, bem feita, eu acho que a contribuição pode ser muito grande, principalmente com os aprendizados, de que forma que essa pessoa construiu isso, né? Então, eu queria pedir para o Marcelo, e aí para todos, depois eu passo a palavra para todos, responder rapidinho. Que pergunta que você faria, se você tivesse oportunidade? Vamos supor que a empresa farol fosse uma pessoa e você encontrasse, né? Que pergunta que você faria a ela, né? E a pergunta que foi feita aqui pelo Márcio Garcia, é o seguinte, eu acho que essa daqui está relacionada com aquilo que a gente discute bastante no que diz respeito à aprendizagem contínua e long life learning, mas enfim, qual a importância da aprendizagem cumulativa para viabilizar a indústria 4.0? Quem fez essa pergunta foi o Márcio Garcia, né? Eu acho que você é interessante, e depois se os outros quiserem complementar, tiver alguma contribuição a isso, quando falarem, né, podem complementar também. Marcelo, vamos lá? Vamos lá, Márcio, a minha visão sobre... É lógico que conhecimento nunca é demais. Nos últimos 20 anos, a neurociência mostrou quase que matematicamente que nós temos uma capacidade incrível de explorar esse carinha que fica no nosso crânio, chamado cérebro, muito mais do que a gente explora. Mas eu não gosto, queria muito ouvir os colegas depois, eu não gosto muito do termo cumulativa. Para mim, faz mais sentido nesse momento histórico, talvez nas próximas 2 décadas, a gente saber também o que desaprender, o que desacumular, o que desapegar, porque a gente tende, né, isso é uma questão humana e bastante compreensível, a gente tende a achar que o acúmulo ele é sempre bom, né? Então, eu sei que essa discussão quase vai para o território da filosofia, mas eu acho que tão importante hoje como você ter incremento de repertório, conhecer áreas diferentes e aí ler, se acumular conhecimento, tão importante quanto isso é saber o que de vez em quando a gente precisa desaprender
tirar da cabeça para colocar ali coisas novas, né? Então, o aprender a aprender, para mim, hoje faz muito mais sentido do que o simplesmente acumular conhecimento. E se uma empresa farol tivesse diante de mim e fosse uma pessoa, repito, como eu já falei na live, que eu estava lá com o Cortone, a gente discutindo, né? Eu acho que uma das maiores obviedades do momento, e ainda negligenciada por muitos, é que o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. Então, eu perguntaria para uma empresa farol o seguinte: qual é a sua shortlist de tendências que está ali em cima da mesa para você olhar para ela todo dia? Para onde vai o seu setor? Para onde vai o seu consumidor? O que está mudando num horizonte aí nos próximos 5 ou 10 anos? Essa seria a minha pergunta, Grandini. Legal, Marcelo. Lembrando a todos que a ideia aqui não é responder a pergunta. A ideia aqui é realmente ficar a pergunta literalmente no ar. Que é fazer a pergunta e deixar a pergunta. Acho que o aprendizado vai vir através da pergunta. Muito bom. Bacana. Quem que é o próximo? Quem gostaria de dar continuidade? Ô, Grandini, eu queria pegar um gancho do Veras, dado a idade. Né? Nós que temos mais passado que futuro, a gente... eu acho que é muito importante o que o Veras colocou de desaprender. Porque não é enchendo mais a xícara que você consegue absorver mais. Você pode começar a transbordar, e transbordamento não vai te levar a nada. A outra coisa que sempre desafia a gente é que conhecimento é inconsciente. O que a gente sabe é inconsciente. Não há mensurabilidade para isso. Quanto eu sei mais do que ontem, quanto eu poderia saber a mais que eu não sei, simplesmente não nos é permitido saber. O que desafia a nossa aprendizagem é a concretude. É o momento em que a vida chega, os desafios se apresentam e a gente é obrigado a abrir a caixa de ferramentas para ver como é que a gente resolve as coisas e como a gente decide. E aí, se a cachola estiver muito cheia, se a cabeça estiver muito cheia, há uma dificuldade de absorção de mais conhecimento, e até porque nós desenvolvemos, junto com o conhecimento, uma coisa chamada apego, né? E, às vezes, os apegos são mais difíceis de perdê-los, né? E acho que aprender implica também em desapegar-se, né? Para você poder abrir a sua cabeça para outras coisas e viver uma vida um pouco mais atual. Eu conheci um argentino que dizia que envelhecer é perder a capacidade de se adaptar, né? Então, e acho que foi Eleanor Roosevelt que também falou que a vida é muito curta, não dá tempo de você aprender todas as experiências, e é melhor você aprender com as experiências dos outros. É uma forma de você encolher, mas isso só é possível se você tiver disponível, né? E se eu estivesse diante de uma empresa farol, eu perguntaria o que foi que acendeu a luz? O que deu o estalo para dizer é para lá e vamos embora, porque no meio da escuridão você escolher um caminho e virar um farol, né? E você falar assim, depois que alguém já foi, o pioneirismo, né? Essa coisa de você ser o primeiro, da ousadia de ser o primeiro, de correr todos os riscos, e a gente sabe que a oportunidade e incerteza andam sempre juntas, né? As oportunidades estão nas incertezas. E aí você precisa ter um pouco de coragem para se aventurar a desbravar na escuridão. Então, eu perguntaria o que acendeu a luz, o que deu o estalo de falar esse trem é para lá que ele vai e eu vou pegar e vou em frente. Legal, boa. Quem que quer agora? Quem é o próximo? Quem se prontifica? Vamos lá, Grandini. Vamos lá, posso... Vai, Márcio. O que você perguntaria? Eu sou vendedor, então todas as minhas perguntas são de déficit para poder gerar negócio para mim nas empresas. Então eu faço pergunta para gerar negócio, não faço pergunta simplesmente para ele me responder. Então eu perguntaria de cara, né? Quanto de certeza ele tem do sucesso da estratégia digital que ele está implantando na empresa dele? Obviamente que ele ia refletir para pensar se a estratégia digital, aí colocando uma pessoa física, né? Obviamente, a estratégia digital dele tinha 100% de certeza de eficácia e de sucesso. O que não é verdade, porque toda vez que a gente implanta alguma coisa, principalmente em cenários incertos como nós estamos vivendo, a incerteza da estratégia
rodeia sempre e permeia sempre os nossos próximos passos. Obviamente, a minha pergunta era para gerar negócio e vincular os meus negócios com ele. Então, essa era a reflexão, porque nós absolutamente não temos certeza de nada, principalmente do que a gente está vivendo agora. Então, desenhar cenário hoje é mais hipotético do que ter um cenário pronto, como um DRE, uma planilha, para poder acertar os números futuros. Tenho certeza que a gente passou por esse aprendizado e que a gente não vai ter tanto rigidez quando a gente falar agora de desenhar cenários e projeções futuras. Legal, obrigado, Márcio. Gordon, você levantou a mão? Posso? Só um minuto, Gordon, só um minuto. Fala, Márcio. Não, só uma ressalva, que eu acho que é importante, porque a gente está vivendo um momento, e isso foi importante porque aconteceu ontem, né? Eu estive reunido com os principais influenciadores digitais de conteúdo desse país. Se a gente reunisse todos os seguidores desses influenciadores digitais numa mesa, dava mais de 20 milhões de audiência, às vezes, de uma emissora de TV. Influenciadores digitais de conteúdo, não influenciadores digitais porque curtem em foto. E a revolução que esse pessoal está fazendo, e como a gente está ouvindo eles, as empresas estão ouvindo eles, está totalmente desconecta do que a gente fala de estratégia digital para o mercado, para o mundo. Então, é só uma reflexão de como nós, empresários ou dirigentes de companhia, estamos enxergando esse pessoal. Depois, com o tempo, eu vou até escrever lá no Instituto ESO um artigo sobre esse assunto. Legal, Márcio. Desculpe, Gordon, por favor. Imagina. Eu acho que, Grandini, a pergunta que eu faria para a empresa Farol é quem são os seus parceiros atuais e futuros? Como eu não acho que ninguém consegue fazer nada sozinho, eu quero entender quem está com ele agora, quem está trazendo e agregando com ele e quem que ele está enxergando lá na frente que vai ser o parceiro dele, né? Porque se ele estiver sozinho em tudo que ele está achando, está querendo fazer, e como ele acendeu esse farol sozinho, se ele acendeu esse farol sozinho, a chance de esse farol apagar e acabar é complicado. Então, eu queria saber quem são os parceiros atuais e futuros dele, para tentar entender. Eu acho que seria uma boa forma de tentar ver se ele está no caminho certo. Legal. Legal, Gordon, obrigado. Azarite. Vai lá, Azarite. Está ouvindo agora? Bom, rapidão, o que eu vejo é o seguinte, a empresa Farol, até a luz dela ficar bem acesa e ela está lá na frente, né, iluminando as coisas, na jornada dela, muito provavelmente, teve alguns tropeços, né? Então, a pergunta que eu faria é como ela lidou com as frustrações do começo da jornada. Quais foram as ações de gestão, as ações de RH, processos, de operações, enfim. O que ela fez no momento das primeiras frustrações, que fez com que ela continuasse na jornada? Acho que isso é uma coisa de persistência, muito importante isso, numa jornada para você se tornar uma empresa farol. Legal, legal. Obrigado, Azarite. Murta? Bom, se eu encontrasse com uma empresa farol da área de logística com toda aquela modernidade, eu usaria o meu cacoete de engenheiro para mandar desmontar e me mostrar como é que tudo funciona. Mas como não é nesse contexto que a gente está trabalhando aqui, não dá. Eu iria... Não é bem nesse contexto que a gente está trabalhando aqui, eu iria mais ou menos na linha do Azarite aí, e perguntaria, bom, esse farol agora está aceso, mas o que você faria diferente? Quais foram os erros? Quais foram os percalços? Como você mudaria a maneira como você fez isso dar certo, se é que teve algum percalço? Possivelmente, como é que você faria isso de forma diferente? Acho que seria mais ou menos essa pergunta aí. Não abolindo, obviamente, a ideia de desmontar tudo para me explicar como é que funciona, tá? Legal, bacana. Érico? Ô, Grandinho, sozinho, passa um avião aqui uma vez por dia, tá passando agora. Agora? Não tem problema. Já tá saindo, já. Foi um helicóptero, não foi um avião. Nós estamos te ouvindo bem, pode falar. Beleza. O Grandinho, depois que o Aurélio desmontasse tudo, né, e visse tudo como é que estava feito e tal, eu acho que entendesse algumas tendências também, tudo isso que esse pessoal está perguntando, né? Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que para mim ela é provocadora, né?
como essas empresas que estão na liderança aí, estão abrindo caminho, estão sendo o farol ali, eu perguntaria o seguinte, né? Como que elas estão enxergando ou como que elas pensam em fazer para convencer os seus concorrentes que andar de mãos dadas, né, de mãos dadas, é um caminho que pode trazer bastante sucesso, né? Por que eu perguntaria isso? Porque isso não é um caminho muito óbvio, né? Mas a gente sabe, não conheço as tendências, não sou estudado disso, mas eu imagino que até a sociedade deve, ao longo dos próximos tempos, aí, começar a cobrar as empresas para que elas passem a atuar mais em conjunto para trazer soluções para o setor como um todo, para a sociedade, para todo mundo, né? Eu acho que imagino eu que ao longo do tempo, muitas concorrência vai deixar um pouco de fazer sentido a forma como ela acontece tradicionalmente e vai mudar. Então, eu perguntaria isso, como vocês estão imaginando que vocês vão convencer, que argumentos vocês vão trazer para a mesa para convencer os seus concorrentes atuais, né, e essa galera toda que está aí, que trabalhar de mãos dadas, pode trazer uma vantagem bacana para todos, né? Acho que essa seria a minha pergunta. Legal, muito bom. Obrigado, Érico. João, falando em farol, você acendeu o farol em cima de você aí, João. Você tá com a luz. É para mim aparecer. Literalmente acendeu o farol aí. A pergunta que eu faria seria quanto você aumentou de market share e quanto aumentou a sua rentabilidade? Muito bom. Bem pragmática. Seriam essas as perguntas que eu faria. Legal. Obrigado, João. Quem mais aí? Rafa? Luiz? Quem mais? Posso fazer. Eu estava ouvindo, fica difícil, né? Depois praticamente todo mundo falar, fica mais difícil. Mas eu queria propor uma inversão de raciocínio. Primeiro, o que a gente entende de empresa farol? Porque pode ser uma coisa para uns e uma coisa diferente para outros. Então, sempre o conceito é sempre discutível, né? Mas eu diria que estamos todos num barco estamos todos na mesma tempestade em barcos parecidos. Sempre pergunto, quando é que você começa? Quando é que você começa para valer? Porque muita empresa fala do tema, faz algumas iniciativas pontuais, desgarradas, mas não pensa na coisa, não está trabalhando na coisa integrada ponta a ponta. Então, é como transformação digital, é a mesma coisa. Tem um monte de gente botando software e ferramental e esquecendo de integrar tudo. Então, eu falo, você já começou para valer ou ainda está só no papo de que é importante fazer? Então, uma pergunta de provocação, mesmo para aquelas que já têm a jornada caminhada, eu manteria a pergunta de quando começa, porque com tanta coisa que está mudando, o começo estamos sempre no começo. Acho que talvez seja o maior desafio que nós temos aí na jornada é começar algo, mas não saber como é que ele vai acabar. Então estamos sempre no novo começo. Fica aí a reflexão e a provocação também. Legal. Obrigado, Luiz. Fala, Rafa. Acho que faltam os dois Rafas. O Rafa Aló está aqui. Eu não estou vendo, eu estou vendo o Rafa Davini. Bom, Rafa Davini, se eu tivesse a oportunidade de encontrar no meu caminho aí uma indústria farol, eu perguntaria várias coisas. Mas uma que me dá uma inquietude muito grande é entender como é que essa organização composta por pessoas escutou, observou e tentou entender de fato problemas de clientes, stakeholders e manifestações que emergiam de cenários de jogo para aquilo que elas faziam. Então, para mim, eu acho que o lance da escuta, da observação, da conversa, do entendimento profundo daquilo que é importante para o negócio da empresa faz toda a diferença. Então, eu acho que eu priorizaria essa pergunta. Muito legal, bacana. Rafael Alô está com a gente? Tá. Estou aqui. E aí? Deixar para o final, todas as perguntas foram muito boas e completas. Na verdade, o que eu tinha pensado escrito aqui num debate com uma empresa farol. E aí, parece uma pergunta simples, mas é uma autorreflexão também de qual o push que efetivamente
a empresa tá disposta a fazer essa transformação contínua, a pergunta seria em que etapa da jornada ela está. Porque você saber aonde você está no processo é super importante, né? Até porque para você ver essa luz no fim do túnel que não seja um trem, exatamente para você ter a consciência de onde você falta e corrigir o que foi feito para trás. Então, em que etapa ela está dessa jornada, até para ajudar quem está no retrovisor, é super importante. Legal, boa. Todos falaram? Todos. O Felipe saiu, acho que todos, né? Cobrimos todos. Bom, eu queria ter oportunidade também de contribuir. Eu queria colocar uma palavrinha aí na nossa nuvem, que está bem densa, tem uma densidade forte aí, tá uma nuvem bem carregada, e eu queria fazer uma pergunta para essa pessoa aí. Acho que a palavra que eu queria colocar, na verdade, na nuvem que eu não vi, eu acho que é muito importante para qualquer um que se propõe a seguir nessa jornada, é resiliência. Né? Eu acho que mais do que você definir, desenhar uma estratégia e ter muito claro quais são as tendências que determinam o caminho que você vai seguir, a resiliência ela é importantíssima, porque serão muitos os momentos pelos quais você vai olhar para trás e ficar perguntando por que você começou, né? Porque não é fácil, é uma jornada complicada, é uma jornada difícil. Porém, a resiliência no sentido de que você tem a certeza, a clareza, né? E aí, pegando já o ponto que o Rafael falou, né? O Rafael falou e o Marcelo Velas falou no começo, né? Tendo a resiliência, né? Para chegar ao ponto de que se eu fosse uma empresa farol, né, ou se eu visse uma empresa farol e tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, ela perguntaria: ok, bacana, o que te trouxe até aqui a gente viu, a gente entendeu, o que te leva para frente, né? Como disse o Marcelo Veras, né? Quais são as tendências, de que forma que você enxerga, como você se planeja, né? O que você está pensando para frente? Como é que você pensa isso? Né? Que eu acho que é o grande diferencial, na minha opinião, que as leva a estar onde que elas estão, né? Então é isso. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ok? 18h25, acho que deu. Cobrimos aqui, fizemos a nossa proposta, chegamos aonde nós deveríamos chegar, né, com estas lives. Eu acho que a contribuição da nuvem de palavra, quer dizer, a contribuição de todos que participaram dela foi muito significativa, foi muito importante. Nós exploramos ao máximo isso. O conceito de empresa farol é um conceito que fica para que a gente, de fato, né, olhe para frente e veja que tem possibilidade de fazer diferente, de ser diferente e de percorrer essa jornada. Não é uma jornada nova, é uma jornada que já está sendo caminhada, trilhada há muito tempo, né? Então tem meios, tem formas e a gente pode ser muito beneficiado nesse sentido de uma forma geral. Queria muito agradecer a todos que estão aqui. Novamente a participação de vocês, acho que vocês abrilhantaram aí muito, né, a proposta que foi feita, a proposta que foi montada, acho que não podia ser de forma diferente, né? Então tenho certeza que a contribuição de vocês e o nosso respeito por vocês é muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao meu amigo aí de organização, o Sérgio, né, e a Marina, que eu tenho certeza que está aí nos bastidores, está nos ouvindo aí. Acho que foi muito bacana. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de fazer esse trabalho aí com vocês. E eu queria agradecer ao João, né, pela confiança e pelo fato de ter nos dado a oportunidade de fazer esse projeto, colocar esse projeto no pé, né? E é isso. João e Sérgio, eu passo para vocês e vocês encerram. Muito obrigado. Sérgio, pode falar. Não, é só agradecer realmente a todos a disponibilidade de tempo e as verves que foram trazidas para cá, os conhecimentos, as experiências, as trocas. Esse mundo digital ele é um pouco perverso em algum sentido, porque a gente interage com o outro sem saber as reações do outro, né? Nós falamos com anônimos em algum momento, mas a gente sabe que a nuvem de palavras diz aqui um pouco sobre o que essas pessoas que participaram dos eventos puderam captar, certamente puderam beber de boas fontes, beberam de boa água e mataram a sua sede de saber. A vocês, obrigado. O Conselho Tecnológico e Científico da ABPEC busca fazer essa ponte do lado da inovação. Nós temos uma missão ali de trabalhar em dois polos, ciência e tecnologia,
e amarrado nisso a ideia de inovar. E oxigenar e trazer temas e fazer isso é parte do trabalho que esse conselho tenta em apoio à ABPEC. Então, em nome do Conselho Científico, também gostaria de agradecer a todos vocês que nos dedicaram o tempo. Seu João? Bem, eu queria dizer inicialmente que estou muito feliz, vou usar uma palavra meio arrogante, estou muito orgulhoso, né, de ver esse ciclo de palestras e de lives ser concluída, uma primeira etapa, né, vamos conversar com o Grandini, agradecer a todos vocês que brilhantemente participaram e contribuíram de forma grandiosa para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Como o Grandini falou no início, as notas de avaliação de todas as outras lives foram todas altíssimas, então estamos muito felizes. Feliz de ter cruzado com meu amigo Grandini e falei, Grandini, né, nós temos que fazer alguma coisa dentro do setor. Vamos pôr uma reunião, eu, você e o Sérgio, para que a gente possa desenvolver algum trabalho voltado para a indústria 4.0 dentro do nosso setor. Nós temos que buscar essa integração. Todas as palavras aqui que o Érico usou, de colaboração, de participação, o José mencionou a iniciativa que a ABPEC teve na Embrapi fazer o primeiro projeto consorciado. Esse é o espírito da nossa entidade, é isso que nós buscamos, fazer essa integração entre os nossos associados, e acho que a gente está evoluindo, crescendo nessa direção. Os resultados estão aí, somos um setor que se diferencia, né, em termos de resultados de empresas nacionais fortíssimas. Muito feliz, muito orgulhoso de tudo que sempre acontece, né? O avião do Érico é o meu celular. Mas, enfim. Nunca toca. Fazer o quê? Queria, mais uma vez, muito feliz de estar... dessa, pelo menos, eu participei inteiramente. Muito feliz de agradecer imensamente. Gostaria de abraçá-los fisicamente, cada um de vocês, para externar o meu agradecimento, e tenho certeza que novas sementes vão nascer desse projeto, e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar juntos com vocês em novas ocasiões. Já estamos conversando com o Grandini em outras possibilidades, outros processos. Não vai parar, nós vamos evoluir, vamos continuar crescendo com essa história. Muito obrigado mesmo, se sintam todos abraçados, e muito feliz de fazer parte de uma entidade que busca muito de tudo aquilo que vocês mencionaram aqui, né? Colaboração, participação, integração, solidariedade, em todos os aspectos. Essa é a nossa bandeira, esse é o caminho que nós sempre planejamos para a ABPEC, e desejar uma boa noite a todos, um excelente final de semana, e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Palma a todos aí pela participação. Obrigado.